Olá, viemos aqui em complementação à aula passada, que falou sobre os efeitos da condenação, tratar aqui numa aula um pouquinho mais curta, né, até porque a temática é um pouquinho mais simples, né, e não demanda tanto tempo para que possamos discutir os efeitos do Instituto Jurídico da Reabilitação Criminal. Né? Na aula passada, como já foi dito, eu tratei dos efeitos, né, da condenação criminal, falando dos efeitos extrapenais genéricos e efeitos extrapenais específicos. E hoje, né, nós trataremos da hipótese da reabilitação criminal, que permite, né, ao condenado, na sequência, assim, tecnicamente se apresentar como primário para a própria sociedade, né, numa forma de ocultar, né, este passado criminoso para que ele se apresente de uma forma límpida à sociedade e omita estas informações desde que cumpra determinados requisitos. Então, o primeiro ponto aqui com relação à reabilitação criminal é deixar muito claro, ela não rescinde a condenação. Então, a condenação continua incólume, né? Mas ela aqui, neste caso, ela restaura, né, determinados direitos atingidos por efeitos específicos da condenação criminal, que foi o que tratávamos na aula passada, né? De efeitos específicos da condenação criminal. Só que não todos eles, né? Por óbvio. Então, os efeitos práticos, em que pese que a doutrina tem dito que alguns efeitos práticos desta reabilitação, da ação de reabilitação, estariam previstos na própria legislação, o que não demandaria necessariamente a propositura desta ação. Então, primeiro, o efeito, né, da ação de reabilitação prevista pelo legislador será, né, a decretação do sigilo sobre os registros criminais do processo e da condenação objeto da ação de reabilitação. Porém, né, conforme já previsto no artigo 220 da Lei de Execução Penal, né, essas informações, né, já estariam sob sigilo e essas informações só poderiam ser requisitadas pelo juiz criminal, obviamente em caso de cometimento de um novo crime, né, conforme dispõe o próprio artigo 748 do Código de Processo Penal. Então já estaria acobertada, né, esta informação por conta do cumprimento da extinção da punibilidade, não seria possível constar estes dados em eventuais certidões emitidas publicamente com o nome deste condenado. Né? Então não teria um efeito prático lógico por conta desse cumprimento da pena a reabilitação neste sentido. O segundo ponto, né, daí sim há uma efetiva aplicabilidade e lógica de uso do instituto da ação da reabilitação, seria a suspensão condicional, né, então vejam bem, suspensão condicional de alguns efeitos da condenação. Né, porém, nem todos os efeitos da condenação são atingidos por esta reabilitação. Né? Então, portanto, não serão atingidas as obrigações de indenizar, por exemplo, né? As questões referentes ao confisco dos instrumentos do crime, conforme previsão lá específica no artigo 91 e 92 do Código Penal Brasileiro. Também, obviamente, que não engloba os efeitos, né, do artigo 91 e 2, né, também não teria lógica alguém promover uma ação de reabilitação pedindo, por exemplo, o restabelecimento da capacidade de exercer o pato poder contra um filho, por exemplo, o qual foi vítima de um crime doloso, né, que previa, na hipótese, uma pena de reclusão, esta reabilitação para que ele voltasse a exercer o pátrio poder contra a vítima de outrora. Então, essa possibilidade não existe, né, esse restabelecimento do exercício do pátrio poder, da tutela, da curatela, mas aqui ele poderia buscar a sua capacitação para o exercício do pátrio poder, curatela ou tutela, referente a outra pessoa. Né? Então ele reverteria esta incapacidade geral, mas não
com relação à pessoa que foi vítima de um crime cometido por ele. Então, portanto, a reabilitação não tem este condão de restabelecer isso. E seria, obviamente, ilógico, né, pensando, por exemplo, num crime, né, de uma pessoa que exerce o pátrio poder cometa, por exemplo, um crime sexual contra uma criança e, na sequência, venha, através da ação de reabilitação, obter o pátrio poder. Não há lógica alguma e não é este sentido, né, que o legislador brasileiro estabeleceu a reabilitação. Então, excluída esta hipótese. Outro ponto também interessante, né, que eu repiso aqui aquela informação, que a a reabilitação criminal, ela não serve para rescisão da condenação, tanto é verdade que mesmo reabilitado o condenado, a reincidência anterior, e esta condenação anterior, ela não é apagada. Então, se ele vem a cometer um novo crime, este crime anterior ao qual foi condenado é considerado, sim, como antecedente para fins de estruturação do que nós entendemos por reincidência. Então, portanto, ele não elimina a reincidência e muito menos ele serve para uma revisão ou uma desestruturação de uma condenação anterior. Então, assim, existem requisitos óbvios previstos na própria legislação, né, que esta reabilitação só pode ser proposta, ação, após o efetivo cumprimento ou extinção da punibilidade, decorrido o prazo de 2 anos. Aí, assim, existem outras circunstâncias, na minha opinião, assim, até inexplicáveis. Tem essa questão temporal que é óbvia, mas existiria a necessidade, e não entendo critério de política criminal utilizado pelo legislador, que a pessoa condenada neste período de tempo, destes 2 anos, né, que seria um período de prova, né, dele não voltar a delinquir, possuir um comportamento escorreito perante a sociedade, um comportamento escorreito pessoal, né, para propor a ação de reabilitação, ele deveria morar no Brasil. Eu não compreendo este critério, mas é uma exigência prevista na legislação brasileira. Agora, uma outra questão importante aqui, né, que nós falamos da reabilitação, né, deixar muito claro que a ideia dela é garantir, né, inicialmente o sigilo da condenação, até porque assim, neste ponto não teria muita lógica a propor-ação, já que o 202 da LEP possui este mesmo efeito. Agora, a suspensão de efeitos secundários da condenação se mostra plausível aqui e interessante a propositura desta ação judicial. E aí a última exigência, né, que sendo o caso de reparação de dano, né, ele deverá comprovar essa reparação de dano ou, né, demonstrar com amplas provas a incapacidade de fazê-lo no caso concreto. Né? Então, assim, une-se um critério temporal, né, de 2 anos de carência, né, compreensível aí, este período após o cumprimento ou extinção da pena, demonstração de comportamento público e privado bom e o ressarcimento do dano ou a comprovação de impossibilidade de fazê-lo no caso concreto. Né? Então aqui ficou bem evidente a simplitude destes requisitos exigidos pelo legislador, exceto esse de morar no Brasil, porque eu não entendo claramente e é muito criticável isso no tocante até o status libertatis do condenado, né, que já cumpriu a sua pena, né, então ele não teria nenhuma amarra no tocante a uma dívida, né, penal com o próprio Estado, com a sociedade, e estaria amarrado aqui, né, no seu direito de ir e vir, inclusive, né, pensando hoje no mundo moderno, que as pessoas se deslocam, trabalham, né, em outros países, né, ficaria muito estranho e fica estranho, né, e eu posso pensar aqui até numa determinada inconstitucionalidade, né, desta exigência, né, de, por exemplo, uma pessoa que leva uma vida escorreita, tanto pública quanto de forma privada, repara o dano, mas mora, por exemplo, num país estrangeiro, ganhando a sua vida de forma lícita. Eu vejo a possibilidade até de superação, né, desta exigência prevista no Código Penal brasileiro. Agora, por outro ponto, é bom mencionar também que esta suspensão condicional desses efeitos secundários da condenação, ela pode ser revogada sim, inclusive de ofício ou próprio
ou por requerimento próprio do Ministério Público, se constatado, né, no caso concreto, que o reabilitado foi novamente condenado, daí numa hipótese de reincidência, né, então teria que ter sido condenado dentro daquele lapso temporal estabelecido no Código Penal para caracterização da reincidência, a uma pena que não seja uma pena de multa. Essa redação está muito clara, muito precisa no artigo 95 do Código Penal brasileiro. Portanto, né, fazendo esta menção ao artigo 95, essa condenação, obviamente, tem que ser uma condenação à pena privativa de liberdade. Tá? Então, a pena de multa é excluída para esta finalidade. Então, com esta nova condenação, esses efeitos que estavam suspensos, tá, passam novamente a vigorar. Né? Então, aquelas questões referentes, por exemplo, uma autorização, né, a incapacidade de dirigir um veículo, se ela tivesse sido suspensa, né, e ele comete um novo crime dentro desse lapso que caracterize a reincidência, ele perde novamente, fica incapacitado novamente para dirigir. Ou vem ser condenado novamente, ele perde aquela capacidade de exercício da tutela, do poder, da curatela, dependendo do caso concreto de quais sejam esses efeitos extrapenais aplicados por conta da sentença condenatória e que foram objeto dessa suspensão condicional da ação de reabilitação. Então passam todos a vigorar novamente. E aí, para fins de competência e de onde se propor a ação judicial, o artigo 743 do Código de Processo Penal diz que compete ao juízo da condenação julgar a reabilitação. Então é muito clara a hipótese prevista no Código de Processo Penal brasileiro. Então, como se tratava de uma temática um pouco mais enxuta, mesmo alguns doutrinadores tratando numa sequência lógica dos efeitos da condenação e da reabilitação, eu preferi gravá-la de forma separada para que a aula anterior não ficasse tão extensa. Tá? Então eu espero que tenha atendido as expectativas de todos os senhores. Fico à disposição aqui para discussão desta temática, para perguntas, e peço novamente que os senhores curtam este vídeo, façam o compartilhamento dele, indiquem para amigos e que também compartilhem em outras mídias sociais, né, como Twitter, compartilhe pelo Instagram, compartilhem também o link, né, pelo Instagram, compartilhem também pelo Facebook e ajude a divulgação deste debate, desses estudos prévios e esses estudos um pouco mais contundentes, né, referente ao direito penal brasileiro. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula, e um grande abraço aqui deixo para os meus alunos de Direito Penal da Unicesumar. Até mais!